Boa noite, Mendel. Boa noite, Augusto, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo, graças a Deus. Tá me escutando bem? Tá me vendo Ó, bem? tudo bem, tá tudo certinho. Tá por hoje? Tá em São Paulo? Tô em São Paulo, sim, tranquilo aqui. Entendi. Mendel, antes a gente começar o nosso papo, nossa conversa, já quero te agradecer de antemão, né, o seu carinho, a sua solidariedade, tá aqui com a gente. A gente sabe que é um período de demanda de lives, né, que todo mundo agora tá na moda, então deve receber 1000 convites ainda mais o seu trabalho, né? Então quero agradecer demais o seu carinho, sua disponibilidade e também já fazer uma introduçãozinha, que é a principal razão nas nossas lives, né, que é o Gabrielzinho, o ato solidário do Gabrielzinho. Gabrielzinho é uma criança de 12 anos que foi diagnosticado com câncer na perninha, um câncer ósseo agressivo, chatinho de cuidar. Conheci a família do Gabriel faz 2 meses, através de um pedido de ajuda que chegou para aqui para a gente estava ajudando umas pessoas na pandemia. Fui lá, conheci a família, me apaixonei logo de cara pelo Gabriel, uma criança fantástica, com muita energia, com muita vontade de viver. Então a gente correu com o Gabrielzinho, conseguimos uma vaga para ele no Hospital do Amor, lá de Barretos. Para resumir um pouco a história, fizeram a cirurgia, mas não amputaram, graças a Deus, colocaram uma endoprótese na perninha dele. Mas o Gabrielzinho vem passando por quimioterapias, fisioterapias, tudo que já estava previsto e tem que ser passado, não adianta. E para aliviar um pouco essa família, que o pai e a mãe abriram mão de tudo, né? Estão correndo atrás com o Gabriel, a gente está rifando alguns. Olha o pai dele aí, o Fábio Augusto é o pai dele, acabou de entrar aí. Beijão pro Fábio. Nós estamos rifando algumas camisas do pessoal do futebol, tem Zico, Luiz Chulapa, Leandro Guerreiro, o Chicão do Corinthians, Veloso, Robert, Ricardo Rocha, livros do Milton Leite, então tem muita coisa legal. Alguns itens desses, eu vou até, deixa eu terminar de escrever aqui, colocar o site aqui embaixo, para quem quiser entrar lá, é tudo online, ou quem quiser, quem tiver dúvida também, é só me chamar no direct, só um minutinho, gente, que eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vai, vai, vai É, explicando. Também tenho essa é, dificuldade também. Pronto, tá aí embaixo. Então, quem puder ajudar o Gabrielzinho, tá aí o site, entra lá, é coisa barata, 10, 15, 20 reais, você compra uma rifinha e no final faz uma grande diferença, né? Então, obrigado demais, viu, Menda, por estar aqui, por estar conversar um pouco com a gente. Trabalho com futebol, sou treinador, gerente de futebol, mas sou formado em jornalismo também. Então, sempre te tive como referência, sempre te tive como modelo, não só como profissional, através da sua linguagem poética, da sua maneira de trabalhar, da sua maneira de escrever, da sua maneira de falar, mas pela pessoa que é. Eu costumo falar que o ídolo, as nossas referências, elas são feitas através de não só do lado profissional, mas do lado pessoal, através de exemplos, através da maneira como se apresenta, e você pode ter certeza que você é referência para muita gente, viu, cara? Muito obrigado. Aí eu que agradeço, Augusto, e um abraço para o Fábio também, e muita saúde para o Gabrielzinho, para que tudo corra muito bem. Como você falou, é uma causa muito nobre dessas lives, então eu que te parabenizo pela atitude que você teve, que você está tendo, né? É muito legal e muito louvável. Legal. Mendel, conta um pouquinho pra gente como é que foi sonho de criança, inserção na hora que você decidiu para fazer jornalismo, inserção na coisa profissional mesmo. Como é que foi isso? Onde você fez faculdade? Bom, minha mãe é jornalista, né? Então tive esse exemplo em casa, né? Então, no começo, quando era criança, frequentei muitas redações de jornal, então tinha aquele ambiente muito familiar, né? E quando eu fui prestar vestibular, prestei vestibular para várias áreas, mas acabei optando pelo jornalismo. Fiz faculdade na Casper Libero, aqui em São Paulo. E eu sempre gostei mais do jornalismo, mais foco no jornalismo esportivo, né? Que é o sempre que eu acompanhei mais de perto, escutando as rádios esportivas, né? Acompanhando pela televisão, jornal. Sempre gostei muito de acompanhar esporte, então sempre tinha isso como um foco ali dentro do jornalismo. E acabou dando tudo certo. Logo no primeiro ano da faculdade já entrei na ESPN como estagiário e estou lá até hoje. São 20 anos na ESPN Brasil. Então, eu tive essa sorte de conseguir um trabalho na área que eu gostava e com pessoas que me ajudaram muito nessa caminhada. Então, eu me considero um cara de sorte nesse quesito. Você está com quantos anos, Mendel? Eu tô com 38, faço 39 esse ano. 38.
Nós somos mesmo, tem 40, nós somos da mesma geração. Eu falo desse lado de esporte, quando eu era moleque, aquela coisa do rádio, né, era muito forte, da gente ficar escutando rádio, ficar escutando Milton Neves, ficar escutando José Silvério. As transmissões não tinham como é hoje em dia, né, então a gente ficava assistindo. Eu lembro que eu escutava o rádio até o Milton Neves fechar a porta lá, que acabava o É, terceiro tempo, da loja de materiais de para construção, assistir. né? Sim, para assistir o VT depois na Band, que passava no show do esporte no domingo, que passava às 7 horas da noite o VT, para ver se realmente era aquilo mesmo que o rádio contou, aquela coisa Caneta lúdica. redonda na camiseta. Cartão verde, cartão verde na avicultura. É isso mesmo. Exatamente. Essa Você era a verdade. também, Eu você gostava também muito daquela, vivia isso? aquela resenha pós-jogo, né? Que tinha na rádio. Tem até hoje, né? Só que era diferente o acesso que a imprensa tinha aos jogadores, né? Naquela época. Então, eu lembro muito que nem você falava. Ficava escutando, acabava o jogo, ficava escutando no rádio e o repórter colocava escuta no jogador e o jogador conversava com o âncora, que seja, Milton Neves ou outro, e ficava a noite inteira naquele bate-papo. Era muito legal. E depois a gente não tinha esse acesso às imagens, né? Então depois chegava em casa, via mesa redonda, tinha que ver do Fantástico os gols, aí cartão verde no dia seguinte para acompanhar. Era o que tinha, né, de debate, assim. E as notícias aconteciam ali, era onde fervia mesmo, né, os acontecimentos. Mas também gostava muito de acompanhar também o noticiário na hora do almoço, né, na rádio, escutava sempre o noticiário dos clubes. Sempre gostei muito dessa dinâmica, assim, do jornalismo esportivo. Sempre foi algo que sempre me cativou muito, né? Uhum. Meio daquela época, quando a gente era garoto, as entrevistas elas eram completamente quentes, né? O cara pegava o jogador embaixo do chuveiro, os caras entravam no vestiário para fazer as entrevistas, aquela coisa, muitas vezes o cara falava besteira, depois ele queria voltar atrás, não dava mais, já tinha falado. E muito legais, as entrevistas épicas, né? Com os caras soltavam os palavrões, quando perdia o jogo, chutava o balde, xingava o companheiro, e aí ia aquela coisa assim muito legal. E hoje em dia, cara, tá uma coisa bem mais robotizada, né? A gente sabe que hoje tem muito mais meio, todo mundo tem blogueiros, tem sites, tem muito mais gente, mas tá uma coisa muito fechada. Quando você chega no cara para entrevistar, você tem que falar com o assessor, depois com o assessor do cara, e ainda vai falar com o empresário do cara, e quando você chega no cara fazer entrevista, nem é o que o cara tá pensando, é o que o assessor mandou ele falar, que é o que ele vai responder. Tá exagerado isso aí, Mendes? Você acha claro que existe a evolução do mundo, mas deram uma exagerada? Então, eu acho que assim, já foi pior. Teve uma onda, justamente quando eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo, era aquele momento que tudo era entrevista coletiva, né? Então, não tinha, era muito difícil ter uma entrevista exclusiva, era algo que, sim, é muito difícil mesmo. E a entrevista coletiva, eu acho que é intimidadora para todo mundo, para o jornalista, para quem está dando a entrevista. Parece que você está dando uma conferência da ONU ali, você senta naquela mesa, com aquele microfone, aquele monte de gente, né? Aquela coisa, aquelas luzes. Eu acho que isso acaba deixando natural a conversa. Fica tudo muito, que nem você falou, robotizado. Fica um negócio muito difícil. E cria uma ansiedade em quem está concedendo a entrevista, seja o atleta ou o treinador. Então acaba vindo as respostas prontas, porque é uma defesa, né? Daquela situação de entrevista coletiva, parece que é uma inquisição, todo mundo, né? E a entrevista exclusiva acho que é uma outra pegada, é muito mais leve. De uns tempos para cá, os clubes mesmo estão percebendo que as entrevistas exclusivas também têm um lado legal de divulgação da marca, do jogador. Então, algo mais leve. Eu acho que todo mundo tem percebido isso. Então, eu acho que hoje em dia até tem mais entrevistas exclusivas do que 5 anos atrás. Eu acho que hoje ainda está numa... Quem me dera voltasse o que era lá atrás. Acabava o treino, os repórteres entravam no campo, entrevistavam todo mundo. Porra, quando acabava o jogo, você corria, aquela multidão de repórter entrando no campo, um pra cada lado, tentando pegar o Aquele monte cara. de fio, né? Entrando no campo, aquela confusão. É como que é hoje em dia, assim, quando tem título, né? Quando algum time conquista o título, aí tem mais ou menos esse tipo de acontecimento. Aí, sim, todo mundo entra no campo, faz aquelas entrevistas, sempre sai algo mais legal. Eu acho que faz parte também. São muitos veículos de imprensa, é uma demanda muito grande. E hoje em dia também tudo que um jogador fala é levado muito a sério, né? Às vezes é muito ferro e fogo, assim. Às vezes os torcedores
não levam em consideração que aqui é o calor do momento, né, uma declaração assim, mas naquele momento de cabeça quente e vira um terremoto, né, o que o jogador fala. Então, é uma proteção. É difícil a gente achar um meio termo, né? E as pessoas esquecem que o esporte é entretenimento, né? Leva muito a sério uma coisa assim, que é o entretenimento. Tem o lado social muito grande, o lado do ídolo, aquela coisa assim, mas é entretenimento. Então o pessoal tem certas coisas, certas polêmicas que não faz muito sentido, né? Que eu acho que acaba exagerando um pouco, que nem você acabou de falar. Eu acho que É, quem sabe, consegue aproveitar essa história do esporte como entretenimento são os americanos, né? Eles que realmente pô, são os experts em fazer, transformar um jogo realmente num espetáculo, o esporte no entretenimento. E aí sim, lá, até a forma como são feitas as entrevistas, tudo é de uma forma para promover o espetáculo. Então, essa rivalidade, eles gostam, essa questão de colocar um jogador específico, o grande jogador daquele time contra o grande jogador do outro time e colocar esse duelo, criam duelos, cria, né, toda essa ou alguma coisa que tem a ver com a cidade, as cidades envolvidas nos jogos. Então, olha o Oliveira aí, ó. Olha o Ale Oliveira aí fazendo graça aí, ó. Ale que é lindo, cara. Ale é um cara, é uma beleza rústica, assim, que realmente. Desculpa te interromper, que eu vi ele aí e falei, não é possível que ele tá aí. Ô Mendes, você entrou em 2000 na ESPN? Foi em 2000. Eu trabalhava vendedor de loja de roupas, né? E estava no primeiro ano da faculdade. E aí cheguei com um currículo na mão. O José Trajano, que era o diretor na época, conhecia a mulher dele, conhecia minha mãe. E ela falou: ó, aparece lá, vê se consegue uma vaguinha, né? Era a Olimpíada, era a véspera da Olimpíada de Sydney 2000. Aí eu Uhum. cheguei com o currículo e falei: olha, eu posso fazer qualquer coisa aí. O Pô, que carregar precisar, fio, qualquer coisa, tô dentro. eu tô dentro. E foi assim mesmo. Aí ele falou: não, já pode começar, entra aí, tá tudo certo. É, foi bem, de uma forma bem informal mesmo. E aí foi que eu fui começando desse jeito e aí lá dentro exerci muitas funções, fui produtor, fui editor, fui câmera e até me Foi tornar câmera também? fui na Copa de 2006, porque eu comecei a fazer vídeo reportagem em 2004, 2005. Em 2006 Uhum. apareceu uma vaga para fazer câmera na Copa do Mundo, na Alemanha, em 2006, para o Vinícius Uhum. Nicoletti, né? O meu colega repórter, grande amigo. E aí, lógico que eu aceitei, né? A oportunidade para ir para uma Copa do Mundo foi meu primeiro grande evento. E aí, durante a Copa do Mundo, eu fui o cinegrafista do Vinícius Nicoletti e aprendi muito. Foi um grande aprendizado. Você passar por todas as etapas, você aprende muito, né? Aprende cada aspecto da edição, das imagens. Então, isso acrescenta muito no trabalho e também saber a importância de cada um para que uma reportagem bem feita aconteça. Todo mundo tem uma parcela muito grande, seja o produtor que marcou a entrevista, que foi atrás, seja o câmera que fez uma imagem legal, que está preocupado em fazer imagens diferentes, e o editor, que tem uma parcela imensa, que se o editor está interessado realmente em transformar a tua matéria uma reportagem legal, atrativa, com músicas, escolhendo bem as imagens, tudo faz muita diferença no teu trabalho. Ah, você, então, daí você passou por essas funções, aí foi na reportagem que você se encontrou, você falou, opa, pera aí, aqui mesmo que eu quero ficar, é aqui que eu gostei, é aqui que eu me encaixei melhor, ou você já tinha essa vontade, a sua ideia já era chegar como para ser o repórter, como é que foi isso? Tem uma Eu pergunta aqui, ó, da Maura, qual foi a reportagem que te deu notoriedade? Já entra nisso também, né? Hoje em dia a notoriedade maior são os memes, né? Eu acho que dá mais até que uma reportagem. É lógico que eu gosto mais de uma reportagem que impacte mais gente, que tenha alguma mensagem Uhum. legal, que seja uma história interessante, que as pessoas gostem de acompanhar. Mas eu acho que o que dá realmente mais impacto são os memes, como
chifrinho do Bolt, ou Putz. uma entrevista com o Tietê que a gente ficou dando risada. Então, essas são as que marcam mais, assim, quando você chega na rua, que as pessoas vêm conversar. Mas algumas reportagens também marcaram muito, que eu fiz, eu vivi um período como árbitro, né? Fazendo todos Eu os ia tocar nisso, nessa reportagem. Uhum. teve uma repercussão bem legal, foi algo bem interessante. E você perguntava, eu sempre tive, acho que, esse objetivo de ser repórter, né? Eu comecei na TV, assim, era deslumbrado, né? Gostava, eu ficava, assim, fascinado com tudo, com todas as... televisão é algo muito mágico, assim, né? Pra você, desde criança, você vê a televisão e, de repente, você está dentro, né? Ver a estúdio e a TV acontecendo, um jornal de televisão acontecendo é muito mágico. Então, no começo, você fica realmente meio deslumbrado com tudo, né? E aí, com o passar do tempo, aí eu fui observando e tendo referências lá dentro, gente que eu gosto muito do trabalho e das pessoas. E aí eu sempre tive, aí eu tive esse objetivo mesmo de ser repórter e fui trabalhando para isso, né? Fui observando os repórteres, tentando pegar uma coisa ali, outra, né, uma referência daqui, de lá. E aí que foi lá, tive a oportunidade de começar mesmo, fazendo vídeo reportagem no começo, que é aquilo que você pega a câmerinha e vai, câmera e microfone, Uhum. entrevistando Você o bate pessoal. canteio e cabeceia. É isso. E foi assim que na Copa de 2006, eu fui como câmera, e 2008 como vídeo repórter, a Olimpíada de 2008 em Pequim. Eu fiz vídeo Uhum. reportagem. E muita gente começou assim, o Felipe Andreoli, né, começou como vídeo repórter. Então essa função de fazer o dois em um era trouxe muita gente assim deu muita oportunidade para muita gente, né? Que você acaba sendo algo que a emissora economiza, né? Que ajuda a emissora e também às vezes algo que tem que ser em cima da hora, não dá para organizar uma equipe, vai sozinho, então foi oportunidade para muita gente. Ah, em 2007 tem uma cobertura marcante, que é a cobertura do PAN e do Parapan, né, que você fez com o Fred, que foi uma coisa assim fantástica, né? Foi uma coisa muito legal. Pessoal que eu não lembro, o Fred tinha um probleminha de saúde, né? Um probleminha de cabeça, né? Qual Ele tinha, era? foi no nascimento, eu acho que É, ele tinha uma paralisia cerebral no nascimento, o cordão umbilical, e aí eu acho que ele teve, eu não lembro direito assim, mas aham. a coordenação motora fina, porque ele tinha cabeça, pensamento perfeito. Só que aí a fala, né, o andar dele, ele tinha essa dificuldade. E em 2007 teve o PAN, eu fui vídeo repórter também no PAN no Rio de Janeiro, e aí na sequência tive essa oportunidade de cobrir o Parapan com o Fred Marcondes, como você lembrou. E foi, nossa, super aprendizado, né? Porque E foi ali uma sensibilidade gigantesca do Trajano. Era o Trajano na época que mandou ele? ele montou a Foi uma equipe. sacada, uma coisa Foi, absurda, né, cara? Foi foi, muito legal, pô. foi. E foi justamente isso. E o Fred, né, ficou super empolgado na época, né? Porque também participar de uma cobertura. Ele lutou muito para trabalhar na ESPN. Ele assistia, né? Era fã de esportes e mandava muitos e-mails. Ele sempre tentou, assim, foi batalhando até conseguir um espaço lá dentro. E, e aí a gente viajou para o Rio depois do PAN, fui eu, ele e o Marcos Roberto, o editor. Então, era a nossa equipe e o motorista, que era o Adriano, eu lembro até hoje, lá do Rio de Janeiro. E aí eu fui ensinando o Adriano, que era o motorista, a operar a câmera. Aí me facilitou muito, porque aí eu era vídeo repórter, não. Aí quando eu ensinei ele começou a operar a câmera, então o motorista me filmava e eu fazia as reportagens, e muitas vezes o Fred participava das reportagens também, porque ele tinha esse outro olhar, né? Ele realmente Uhum. tinha uma percepção muito maior do que eu, do que estava acontecendo, né? E foi muito marcante acompanhar, tanto trabalhar com ele, né? E acompanhar o Fred nessa cobertura, como as histórias que a gente pode contar lá e acompanhar. Realmente são vários exemplos assim de vida, de pessoas incríveis mesmo que disputam.
o esporte paralímpico, né? Foi muito marcante mesmo para mim. Foi algo que eu lembro assim com muito. Foi desgastante, porque era essa equipe de 3, 4 pessoas para cobrir um evento inteiro, né? E durante o PAN tinha todo um esquema de faixa preferencial para você atravessar a cidade. Sim. O programa né, dos eventos era tudo pensando na cobertura jornalística. Durante o Parapan, não. O Parapan era tudo ao mesmo tempo, não tinha trânsito. Foi bem desgastante, mas foi assim, foi um dos momentos que eu mais aprendi assim, sobre a profissão, como sobre a vida mesmo. Uhum. O Fred faleceu quanto tempo depois? Eu não sei exatamente, acho que foi uns 4, 5 anos depois, talvez. Acho que uns 5 anos Eu depois. acredito que foi por aí. Acredito que foi por aí mesmo. E ele fez de forma brilhante também, né? Eu lembro que lá foi sensacional. Ele deu um show, ele deu uma aula de vida ali, uma coisa espetacular. E eu achei muito legal, como falei, o seu trabalho, o trabalho do Trajano, de ter tido essa sensibilidade. E quando ele faleceu, Tá? foi um impacto muito grande para todo mundo, né? Porque todo mundo conviveu muito tempo com o Fred lá na TV. E foi muito. Sim, foi de uma hora para outra, né? Uhum. E realmente foi um impacto muito grande para todo mundo lá. Assim, eu lembro do dia, eu lembro do dia seguinte, assim, realmente foi bem impactante para a gente. É. Meio da cobertura dos grandes eventos, cara, é muito diferente, né? A energia, aquela coisa, 30 dias intensos demais, aquela completamente loucura, se come mal, se dorme mal, mas a adrenalina, né? Aquele negócio te move de uma maneira, a solidariedade entre vocês da imprensa, né? De canais diferentes, trocando ideia, almoçando ali juntos. Você tem alguma preferência por Olimpíadas ou Copa do Mundo? Você acha que qual que você prefere mais? Eu acho que eu prefiro, não, eu prefiro a Olimpíada, assim, eu acho que como evento para cobrir, a Olimpíada é impressionante, porque são muitas histórias, muitos países, né, vários esportes, a gente brinca que é a Disneylândia, né, do jornalismo esportivo, realmente, porque o Copa do Mundo, ela é mais longa, né? E tem dias que não acontecem jogos, às vezes você tem que acompanhar um treino, um jogo. É mais cadenciado. Olimpíada é full time, é aquilo lá direto. Você acorda já dentro do ginásio já. Das 7, 8 horas da manhã até 11 horas da noite. Direto, e vai do vôlei de praia para o vôlei, do vôlei para o basquete, do basquete para esgrima e em todo lugar é um acontecimento que assim, aquele momento quando você chega na quadra é o momento mais importante da vida daquele atleta, do ciclo de 4 anos que ele teve para chegar até ali e tá acontecendo e às vezes países muito pequenos que mandam um representante só e aquele representante é a grande esperança daquele país e várias histórias, eu acho que gente do mundo inteiro, né? Porque a Copa do Mundo são 32 países, né? Então, na Olimpíada é muita gente do mundo inteiro. Eu acho que, lógico, a Copa do Mundo também é sensacional, né? A Copa do Mundo é maravilhoso, mas acho que a Olimpíada tem um gostinho especial, assim. Desde E como você 2006 você disse, vai em né? todas? A cobertura é intensa, né? O coleguismo é muito importante, né? A gente cria laços muito, muito fortes com todo mundo que está ali. Você convive você está longe da tua família, você está sem dormir, está sem comer, então você, né, mentalmente acaba ficando um pouco fragilizado. Então você um apoiando o outro é bonito assim, esse companheirismo, é algo assim, uma experiência de vida muito, muito legal. Desde 2006 você vai em todas as Copas Olimpíadas? Tem feito todas as coberturas? É, desde 2006, sim. 2006, acho que desde 2006, todas as Copas, todas as Olimpíadas. É isso. Deve ter pouca história, né? Já está pensando em escrever o livro? Já está escrevendo o livro já ou não? Não, talvez no futuro, mas ainda não tive
essa ideia não. Então, por enquanto, ainda tô escrevendo minha história ainda. Cara, eu lembrei agora, teve um episódio, eu tava no Morumbi, você passou, pra você ver como você era referência, como eu gosto de você, você tava no Morumbi, ele tava no anel de baixo, tava aí um amigo meu, a hora que eu te vi, eu pedi pra tirar uma foto com você, você veio pra tirar a foto, aí veio o Denis, goleiro do São Paulo, ele não tava jogando por algum motivo. Aí eu peguei e chamei ele, que ele achou que era pra sair na foto. Eu peguei e dei o meu celular pra ele tirar a foto. Pra ele tirar a nossa foto. Meu amigo chegou, Augusto, você tá pedindo pro Denis tirar a foto. Eu lembro desse episódio. Você lembra disso? Você lembra? O Denis é a esposa dele, eu acho. Depois... Ele, Denis é a esposa, exatamente, exatamente. Nem pensei. Daí eu peguei e chamei. Ele falou, não, não, desculpa, brincadeira. Daí a esposa dele veio e tirou a foto pra gente. Depois eu vou te mandar essa foto. Eu tenho que. Meu amigo falou, cara, você é louco, velho. Ah, nem pensei, mano. Denis, goleiro, dane-se o Denis. Deixa eu abrir uma pergunta aqui que tem a ver com o que nós conversamos aqui, ó. Deixa eu ver lá. Chanela Neiva, tem alguma reportagem que te marcou mais? Conta pra gente. Bom, cara, eu acho que a reportagem que mais... são várias, assim, é difícil a gente escolher. Tem uma reportagem que eu fiz em 2010 durante a Copa da África do Sul, que era a cidade de Lata, que era um lugar onde eles pegavam os moradores de rua, as pessoas que eles não queriam que os turistas, a imprensa vissem, né? E eles esconderam num local fechado, assim, cercado e condições péssimas de saúde, comida racionada, realmente e chamado pelas pessoas que moravam lá de campo de concentração. E a gente pôde, numa reportagem, mostrar esse local e assim, foi algo que me impressionou bastante na época. Nessa Copa do Mundo agora de 2018 na Rússia, a minha missão era produzir reportagens sobre a Rússia e sobre as pessoas da Rússia, então foi muito divertido para mim. O que eu mais gosto de fazer, contar histórias e foram várias histórias assim que eu gostei de contar lá, então são várias histórias que me marcaram. Eu fui para Chernobyl, a história de uma cidade que tem uma história de um cachorro que ficava procurando o dono e depois eles construíram uma estátua para esse cachorro, uma história bem bonita. Assim, são várias. Uma que eu gostei muito de fazer sobre o Tele Santana, que é uma entrevista inédita do Tele, que ele deu para o Arnaldo Ribeiro para escrever. Ele escreveu um livro sobre o Tele e essa entrevista ficou guardada, o livro não saiu. Então aí o Arnaldo me cedeu as fitas e eu fui mostrando dos personagens que fizeram parte da vida do Tele, eles escutaram essa entrevista, trechos que falavam sobre eles. E foi assim, foi muito muito legal de fazer. Eu acho que assim foram várias. É difícil eu elencar assim, mas são várias que eu realmente, uma com o Lewis Hamilton, falando sobre o Senna, uma entrevista com ele que foi bem marcante, assim, bem legal. E eu acho que ele se emocionou falando sobre o Senna. Assim, são várias que eu recordo com muito carinho. Cara, você tem esse dom completamente de contar história, né? Você conta de uma maneira, como que eu falei, com uma linguagem, com emoção. Quem te vê sente a sua emoção que você está sentindo ali. Você consegue passar isso, né? Isso é natural seu. Ah, essa maneira de ser, você se espelhou em alguém? Você gostava das reportagens de alguém? Ou não? Você fala assim, foi como eu falei, é natural mesmo, é uma maneira que se sente melhor, é uma maneira que se sente mais natural. Como é que é isso, cara? Que realmente pouquíssimos conseguem passar o que você passa para quem está te assistindo. Eu tenho várias referências, assim. Cada um tem o seu estilo. O Pedro Bassão, o Tino Marcos, o Ovidio Matos, André Pirral, André Kfouri, Marcelo Gomes. São várias referências que eu tenho, assim, Regis Reis, em reportagens de Esse pessoas é que outro, que O Regis contam Rezende também tem esse histórias. dom. Uhum. E cada um tem o seu estilo, eu acho que assim, né? Você vai construindo o estilo e você vai observando, cada um tem né? Um é mais no texto, um leva mais no texto, o outro mais
mais um contador de histórias e conta de um jeito mais como se estivesse contando uma história mesmo, assim. E tem quem trabalha mais a imagem, né? Então brinca com as imagens, tem que faz mais na brincadeira. Cada um tem o seu estilo, cada um tem, né, o seu jeito de contar. Eu acho que o mais legal é isso mesmo, de cada um ter o seu estilo, né? Então, você cria seu estilo o importante são as histórias mesmo, né? As histórias. O mais difícil é encontrar as histórias. Eu acho que encontrar histórias interessantes, né? Encontrar e que as pessoas estejam dispostas a contarem essas histórias também, né? E a partir do momento que você encontra uma história, aí daí para frente é tudo mais fácil. Aí tá, a história está na tua frente, é só se dedicar e o mais difícil mesmo é encontrar a história e que as pessoas estejam dispostas a compartilhar, porque eu acho que é algo muito pessoal, né? Às vezes a pessoa Conseguir tirar da pessoa, né? não, às vezes a pessoa viveu uma história, mas ou ela não tá afim ou ela não quer contar, né? Porque como já aconteceu muitas vezes, tem histórias que eu tô há anos batalhando aí para contar e a pessoa não quer, né? E tem muitas vezes que a pessoa também não tá com aquela disposição para contar, né? É algo que às vezes é muito sofrido para ela ou é algo que ela quer, ela fica intimidada ou ela é uma pessoa tímida mesmo. Então, tem essa dificuldade, né? Quando tudo se junta, a história é uma história interessante, uma história que vai mexer com as pessoas, vai fazer as pessoas refletirem, e a pessoa está disposta a contar, aí é só a mágica acontecer e tudo. E é isso que eu acho mais legal. Legal que a pessoa consiga assistir aquilo e que uma pessoa só, eu sempre penso assim, uma pessoa só assistiu a reportagem, ela parou e refletiu sobre algum aspecto da vida, já valeu, acho que já valeu a reportagem, né? Perfeito. Inclusive, vou deixar pro pessoal aí. Procurem para assistir o Bola da Vez, viu? O último Bola da Vez, com o cara sobrevivente do avião do rugby. Lá que o Mendel participou, o Mendel Plihal. Como que é o nome dele mesmo? É Carlitos Pais. É filho do Carlos Pais, isso, Isso. É um cara que quis contar a história, conta com o coração, conta com a alma, né? Você percebe ali também. Aquilo sim é uma lição de vida para todo mundo que o cara viveu ali. Nossa Senhora. Se tem uma situação extrema, foi o que ele viveu ali. E ele tem o dom de contar, né? Tem isso também, né? Ele é mais. É. O outro lado que é isso. O cara tem tem um dom mesmo de conseguir contar. Imagina quantas vezes você já contou essa história? Milhões de vezes, né? Porque ele dá palestras e tudo mais. Mas mesmo assim, cada vez que ele conta com vontade, ele quer contar a história, ele quer realmente impactar as pessoas, ele gosta, Uhum. né? Ele tem esse sentimento mesmo de querer passar e de querer que as pessoas escutem a história. E uma história realmente impactante. Para quem não sabe, né, um time de rugby do Uruguai estava viajando para o Chile para disputar um amistoso e o avião caiu na Cordilheira dos Andes na neve, e eles ficaram lá 72 dias, se não me falha a memória, e sem comida, né? Só sobrou de comida do avião. Foram poucas pessoas que sobreviveram à queda do avião. Depois teve uma avalanche, e aí Matou uma 8, né? sobrando menos pessoas ainda. E eles com fome, e chegou um momento que eles estavam com tanta fome que um virou para o outro e falou: a gente vai ter que comer o piloto. E ele conta É. essa história, né? E realmente isso depois O foi piloto porque era o único que ninguém conhecia, né? que ele O piloto conhecia e ele tinha um foi sentimento de que o ele. piloto teve culpa, né? Então ele conta sobre isso. Tem até um É. filme, né? Que ficou famoso sobre essa história. E depois tem história em relação ao pai dele, que é o pai dele, Carlos Paes, que era um artista plástico importantíssimo lá no Uruguai. E mesmo as buscas, no 10º dia do acidente, eles terminaram as buscas, eles encerraram as buscas, né? E eles escutaram os sobreviventes pelo rádio, que encerraram as buscas, e do Carlitos Paes, o Carlos Paes, esse artista, ele continuou, ele pegou um avião e foi até o Chile e ficou lá, montou um acampamento lá, e ele continuou, persistiu. E é uma história assim, um camponês que encontrou eles, né? Uma história realmente muito impressionante, né? E ele conta realmente, como você falou, de uma forma assim, muito aberta e
muito de um jeito muito franco. Deixa a gente impressionado mesmo. Foi muito legal. O Fabrício Junqueira, aqui, meu grande amigo jornalista de Taubaté também, está perguntando. É óbvio que você tem um time do coração, devido às circunstâncias. Já se pegou torcendo para algum rival em algum jogo específico? Bom, Fabrício, olha, para ser bem sincero, a gente acaba às vezes torcendo para a reportagem dar certo mesmo, né? Então, mesmo que seja um time rival, não seja teu time de coração, se você está querendo que aquele resultado dê certo para a reportagem ficar legal, tem uma torcidinha ali. E às vezes você torce para as pessoas também. Você acaba entrevistando, conhecendo assim, mesmo que seja superficialmente, mas você gosta das pessoas, você acaba torcendo por elas. E mesmo que seja em outro time, rival, né? Acho que não tem, né? Você acaba gostando mais das pessoas mesmo e isso, e torcendo muito, muito que elas consigam sucesso e que dê tudo certo para elas, independente do time onde elas estão jogando, né? Legal. Conta um pouco da reportagem da arbitragem, cara, que você fez toda a preparação, né? Você fez a preparação do árbitro de futebol, você viveu aquilo para fazer a reportagem. Como é que foi aquilo, cara? Aquilo lá deu muita repercussão também, né? Exatamente. Foi o Marcelo Gomes, né, que trabalha com a gente lá na ESPN, ele está fazendo uma série de reportagens com o pessoal da ESPN, vivendo experiências, né? Então, a Gabriela Moreira foi jogadora do Juventus, o Paulo Calçade viveu uma experiência de técnico, que foi bem legal também. Treinador. Exatamente. Então, foi assim, foram várias reportagens. E aí eu trabalhava com o Sálvio, né, que hoje está na Globo, ex-árbitro, comentarista de arbitragem, e o cara sensacional, um cara muito legal. E ele sempre me dando muito bem com ele, ele sempre muito interessado, né, em querer passar os bastidores da arbitragem, ele sempre gosta muito de passar esse outro lado. E aí eu conversando com o Sálvio, conversei com o Marcelo, falei, acho que dá para fazer. Dá para fazer uma Tá tudo bem aí? Tudo certo. Um dinossauro, caiu um dinossauro aqui de plástico. Aí Sensacional. vamos fazer, e aí fiz toda a preparação, lógico que reduzida, né? Não tinha como fazer todo o curso de arbitragem, que dura um tempão, mas fiz um cursinho pequenininho, fiz as provas, e fiz teste físico, não passei no teste físico, é muito difícil. Muito difícil. Repeti o teste físico, não passei da segunda vez. E apitei um jogo beneficente, um jogo participou o Túlio e tal, e foi algo assim bem legal de viver o mundo da arbitragem, que realmente a gente não, vendo de fora assim, a gente não sabe o que eles passam. É uma exigência física, emocional, muito, muito forte e é muito... uma função que você tem que estar muito preocupado com os detalhes, né? Você tem que estar muito atento. É algo muito legal. Ao mesmo tempo, eu consegui viver um pouco do que faz um cara ser árbitro mesmo, uma mulher, um homem, né? Tá dentro do espetáculo. Mesmo você não sendo um jogador, você tá dentro do campo, você vive Eu pitei um jogo beneficente, imagina, mas o estádio não estava lotado, o estádio tinha... Mesmo assim, eu consegui sentir um pouco daquilo de você estar dentro do campo, vivendo com jogadores ali. E como é difícil, né? Como é difícil, mas E como é difícil gostoso também. ver. Exatamente. É muito rápido. Os lances É. são muito rápidos e quando você erra, eu lembro até hoje, o primeiro lance foi um arremesso lateral, assim. E eu fiquei na dúvida. Aí eu dei para um time e eu vi que o outro time reclamou muito. Eu pensei, putz, eu errei. E você fica na tua cabeça querendo compensar. Algo que é algo assim, natural. Você fica... O árbitro não, porque o árbitro já está muito treinado, né? Mas, assim, para quem está aplicando, né, que nem eu, primeira e única oportunidade, você fica com uma tendência a querer compensar para outro time. Você fica com aquilo, né, dentro de você. Fala, putz, eu errei. E aí, logo na sequência, teve um pênalti do Túlio, que foi contra o time que eu errei. E aí, o pênalti foi na minha frente. E aí, eu marquei o pênalti. E o pessoal ficou irritado comigo e tal. Mas aí, o Salvo ele tava comentando e fazendo como se fosse um VAR ali também. Daí, ele confirmou o pênalti e tal. Túlio fez um gol.
Ele contou pros Mills? Deve ter contado, né? Certeza lá na contabilidade do Túlio lá. E até o fim do jogo eu fiquei com aquele lance na cabeça, aquele arremesso lateral. Depois teve um impedimento também contra esse time. Então, assim, teve vários lances. E você tem que ficar lutando contra a sua própria cabeça para não querer compensar um erro que você. E como isso também do jogador ficar na orelha do árbitro, isso funciona, viu? Porque você fica um pouco cabreiro, assim. O negócio de contar histórias, eu fiz a live com o Rodrigo Bragueto, né, o árbitro, Sim, que sim, sim. ele encerrou de uma maneira muito ruim, né? Ele tava escalado para apitar Santos e Corinthians na final de 2013, aí através do blog do Paulinho, lá uma denúncia infundada, que ele tinha uma empresa que prestava serviço para diversos clubes, para o social dos clubes, né, para o time. Aí acabaram afastando ele da final, ele até meio que por impulso, acabou decidindo parar ali. Só que depois veio a depressão, ele tentou se matar, tem uma série de coisas pós isso aí que aí a maneira que ele conta é bem legal também. Ele conta de uma maneira bem limpa, né, com sentimento. Então é uma história realmente que o pessoal que quiser ver a história procura no meu Instagram Como aí ele a live com abandou ele também, que ele encerrou a carreira também foi Oi? impactante. A forma como ele encerrou a carreira também, né? Foi bem. Graças a Bem Deus hoje tá bem, graças a Deus superou isso aí, tá inteirão aí. Pessoal aqui que tem de fã seu aqui, ó, todo mundo, você é fera, exemplo de ser humano, sou muito fã, você é o melhor. Deixa eu ver aqui quem mais, Adriano. Mendel, conta uma história, como você vê o futebol na época que você começou como jornalista e hoje. É mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Mas eu acho que ele está perguntando no campo. Eu, por exemplo, vou dar uma apimentada na pergunta. Na década de 80, década de 90, o futebol era bem mais legal. Eu gostava muito mais. Hoje eu trabalho com futebol, vivo de futebol, mas naquela época o jogo, o talento, os craques não saíam do país como se sai hoje em dia, se segurava mais, você tinha diversos clubes com fortíssimos esquadrões, então eu achava bem mais legal. Você também vê essa diferença? Você acha isso também? Ou você acha que faz parte da evolução, continua sendo muito legal? Não, a evolução é inevitável, né? O futebol era mais lento, tem a evolução física, né? Então, o Uhum. futebol é muito mais contato do que principalmente década de 70, depois passando por 80, 90, acho que já tinha essa evolução física, e hoje em dia os jogadores são atletas mesmo, né? Existe Sim. toda uma ciência por trás para o jogador ser realmente assim, fisicamente um atleta de velocidade, de força, de impulsão, então acaba mexendo no jogo, né? O jogo acaba se tornando um pouco mais rápido, né? Os jogadores têm muito menos tempo para pensar, para executar uma jogada, o espaço é muito mais curto para executar, além da questão física, a questão tática que mudou hoje, o espaço muito mais curto, né? Os times jogam num espaço muito menor, porque os times vão avançando em bloco, né? Então, Uhum. isso acaba mudando a dinâmica do jogo. E tem esse outro lado também que você falou. Antigamente, cada time os jogadores ficavam mais tempo nos clubes, então marcavam mais, né? Então tinha um jogador mais identificado com o clube. É outro que nem eu falei da entrevista, acho que também é algo que também está embrionário de mudar um pouco. Você vê hoje os jogadores ficam um pouco mais nos clubes, né? Do que alguns anos atrás. Tem os que vão muito cedo, né? Mas outros hoje em dia alguns clubes ficam, os jogadores pagam mais do que pagavam antigamente, né? Tem um poder pagam salários realmente astronômicos, então consegue de alguma forma, se não equiparar com o salário europeu, não dá para equiparar com o salário né, assim, no mundo árabe, né, com aqueles salários da China que a China estava pagando, mas assim, com o salário europeu, dependendo do valor do euro, consegue não ficar tão distante. Então, o jogador, às vezes, por questão de seleção brasileira, algo assim, ele consegue, opta por ficar um pouco mais tempo no. A gente viu o Neymar ficou um pouco mais, né, tempo do que a gente imaginava até no Santos. Alguns jogadores ficam um tempo um pouquinho maior, mas não é o suficiente para criar aquela identificação, esquadrões, né, aquela que a gente tinha Uhum. das de 80, 90, né?
Já passou por alguma situação ruim, assim, ruim que eu digo, pelo fanatismo de torcedores, por aquela coisa de achar que você está sendo parcial para algum clube, que a gente vê muito isso, né? Principalmente comentaristas, né? Repórteres talvez nem tanto, mas às vezes um jogo que a torcida tá furiosa que o time dele perdeu, quer descontar na imprensa, quer descontar em tudo que está vendo. Você já passou por alguma situação dessa? Não, às vezes a gente passa a situação que o torcedor quer descontar em relação ao comentarista que trabalha com você na sua emissora, o que ele falou no comentário dele. É. Mas eu acho que eu nunca passei, assim, nesse sentido, nunca passei já situações assim difíceis na Argentina, São Paulo e River Plate. Foi um jogo que a torcida estava muito irritada, a torcida do River Plate, então estavam bem hostis assim com a imprensa brasileira. Já passei uma situação na Colômbia muito difícil. Isso não tem nada a ver com. Fui cobrir a cidade do Jackson Martinez, antes da Copa de 2014, e chama Quibdó. É uma cidade lá na Colômbia, no meio da montanha, e aí teve um protesto na cidade, uma questão lá das usinas, negócio deles lá. Só que eles fecharam o aeroporto, quebraram a cidade inteira, e eu fiquei lá na cidade, meio que parecia o Hotel Ruanda, sabe? O filme ficava dentro do hotel, não podia sair do hotel. Não, assim, toque de recolher, foi bem intenso. Era para ficar 2 dias na cidade, eu fiquei uns 6, 7 dias. E sem, às vezes sem eletricidade, foi bem intenso, assim, para sair. Eu cheguei no exército para pedir ajuda, o exército local, fui disfarçado. Uma situação assim bem extrema. Mas assim, em relação a torcedores, não há nada muito. Eu sempre trato muito bem, tento tratar muito bem os torcedores, entender o lado deles, e às vezes eles ficam irritados mesmo com comentário, e tento fazer, né, entender o lado deles, conversar com os torcedores, né? E Uhum. porque a gente sabe como mexe com a paixão mesmo, né? Eu acho que não deveria ser levado tudo, né, tão a sério assim, né? Acho que hoje é uma coisa não só do futebol, da sociedade mesmo que a gente vive, tudo muito extremo, né? Ou você ama ou você odeia, né? Então é tudo assim. Sim. Mas já que é assim, né? A gente procura entender e entender o lado e conversar. E, mas eu acho que a torcida faz parte do espetáculo e eu gosto sempre de estar próximo da torcida. Legal. Deixa eu ver aqui, pessoal. Sheik Pompeu e o São Paulo, Mendes. Quando vão parar de dar vexames? Você é São Paulino, Mendes? O cara tá falando que você é aqui, ó. Não, não, ele falou, e o São Paulo Mendel, quando vamos parar de Quando vexame? vamos? Quando vamos, pô, colocou você aí também, ó. Quando vamos. Taquaritinga é o meu time. Pô, joguei muito contra o Taquaritinga aqui, quando tava em Taubaté, né? Então, aí mexe com o meu coração. Mas o São Paulo realmente está numa situação complicada. Está numa situação de muitos anos aí, né? Sem títulos e uma situação política que não muda, né? Vários escândalos e aí acaba ficando o mesmo grupo no poder. É difícil ver uma perspectiva e agora financeiramente também passa por um momento muito complicado São Paulo. Tudo, né? Dentro de campo, a torcida já não tem mais paciência também. É uma situação complicada que o São Paulo vem vivendo. Legal, deixa eu ver aqui. O Tirinho, grande amigo, meu grande amigo Gustavo, pessoa do bem. Faz a diferença fazer nações. Abração, Tirinha. Acho que tem mais uma pergunta aqui, vamos abrir aqui, deixa eu ver. Mendel, você em alguma entrevista ficou nervoso de estar diante de alguma celebridade do esporte? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu, assim, entrevistando o Pelé, eu fiquei um pouco nervoso. Essa entrevista do Hamilton também estava mais ansioso, né? Porque você não sabe como que vai ser, e é uma entrevista importante, né? E você tenta se preparar do melhor jeito, pensar perguntas assim, aquela vontade de querer aproveitar aquela entrevista, né? Que seja algo que realmente o entrevistado que já deu tantas entrevistas fale algo diferente, algo que ele não tenha falado antes. Então é mais ansioso para as entrevistas. Aí se prepara muito, tenta estudar o máximo, tenta
pensar em perguntas assim diferentes. Acho que é mais ansioso quando são esses grandes personagens assim do mundo do esporte ou até, né, do que seja fora. Então, eu acho que é mais uma ansiedade de querer fazer um bom trabalho do que o nervosismo. Aí tem essa questão quando você vê alguém que seja assim, tem um Pelé, né? Então, né? Mas acho que como qualquer pessoa que ficaria, né? Vendo alguém assim. Ah, Wendel, a gente vive na fase, na época das fake news, né? Tá aí negócio gritando, um negócio grotesco. Como é que você faz para não ser vítima disso? Porque, né, você dá a notícia, você é o portador da notícia, mesmo que seja no esporte, é importantíssimo você não trabalhar com a fake news, você não dar notícias furadas, né? Porque especulações no futebol é o que mais tem, principalmente quando o time está em crise, aí que solta especulações mesmo para desviar foco, para tudo isso. Como é que você faz para trabalhar isso? Normalmente você checa diversas fontes. Como é que é o seu trabalho em relação a isso? Exatamente. Esse é o caminho. Checar realmente, checar com várias fontes, e também ver da onde veio, né? De onde veio essa notícia, né? Sempre tentar entender o caminho dessa notícia. Porque tem a corrida para dar furo, né? Todo mundo quer correr para dar antes do outro e acaba se precipitando. Hoje em dia tem muito, e tem muita gente dando notícia, né? Assim, hoje em dia não são só os jornalistas que dão notícia, qualquer pessoa com o celular na mão pode dar uma notícia, né? Então, e às vezes isso ganha, né, uma repercussão muito grande. É importante sempre estar atento, né, de onde veio e checar. Checar é o mais importante, sempre checar, tentar checar quando possível. Às vezes não. Eu prefiro não dar, né? A gente não dá a notícia do que correndo o risco de dar uma notícia errada, do que dar uma notícia só para, né, ser em primeira mão, né? Antes de realmente conseguir checar essa informação. Ou, na pior das hipóteses, dando a fonte de onde veio essa notícia, né? E aí depois tentar checar. Às vezes não dá tempo, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Você está em um jogo, às vezes acontece uma notícia durante o jogo, durante as entrevistas. Então tem que ser tudo muito rápido. Então é mais difícil. Quando tinha mais tempo, antigamente, né? Era você fazer uma reportagem para o jornal lá à noite, né? Tinha mais tempo para você. Hoje em dia é tudo ao vivo, é tudo muito no calor do momento. Tem que estar sempre muito, muito bem informado, né? Porque às vezes você vê a notícia, mas se você acompanhou o que aconteceu nos últimos tempos, você vem acompanhando, você tem um contexto melhor para saber se aquilo faz sentido, não surgiu do nada, né? Acho que tem vários caminhos. O Uber de Jacareí está perguntando aqui se alguém já negou a dar entrevista para você. Já. Ixi, vários. O Neuer, uma vez, não quis me dar entrevista. Teve gente que cobrou. Cobrou? Cobrou. Às vezes a pessoa acha que, né, você vai ter entrevista que você vai pagar para a pessoa dar. Não vou pagar para alguém me dar entrevista. Quem paga é o Fantástico, pô, não sou eu. É fantástico. Pague para dar alguém uma entrevista. Acho que, né, fica uma relação muito complicada, assim. Mas já, várias vezes. E acontece muito, principalmente assim, Champions League, né? É muita gente, ou até, né, Copa do Mundo, são muitos jornalistas, então acaba não dando certo. E muitas vezes que nem eu estava falando antes, às vezes a pessoa não quer dar entrevista, né? Então se ela não quer, vai fazer o quê? Você tenta, às vezes não dá certo, não tem jeito. Por falar nisso, Mendel, relacionamento com fonte. Principalmente setoristas, né? Convive demais com o atleta, convive mais com aquele clube, acaba ultrapassando um pouco ao lado profissional. O cara acaba tendo afinidade, ser amigo, né?
Você acha que tem como você ser amigo da fonte, amigo que eu digo assim, sair para jantar, a família, você com a esposa, eu, um jogador com a esposa dele? Ou você acha que fica uma coisa meio chata, fica uma coisa meio que as pessoas vão falar sem saber realmente o que está acontecendo? Tem que ter esse cuidado. Não, eu acho que dá, eu acho que tem gente que consegue. Por exemplo, eu realmente não convivo assim fora do ambiente de trabalho, mas não, mas tem muita gente que tem amizade. Você acaba criando uma relação, convivendo, e tem pessoas que você tem afinidade, e eu acho que isso não vai acabar, pode não interferir no trabalho, não é necessariamente que vai interferir, né? Se você conseguir separar bem, né, as situações, mas O problema é o cara saber, o problema é o cara separar, né? Na hora que você for criticar, né? exatamente. O Arnaldo contou uma história para mim, o Arnaldo Ribeiro, que ele criticou o Raí. Quando o Raí, ele é super amigo do Raí e tudo, criticou o Raí. À noite ele foi tomar o chopp e o Raí tava no bar. O Raí quis dar nele. Então, exatamente o que você falou. Tem os dois lados, né? Mas assim, e você passar esse ponto, que nem o Arnaldo criticou o Raí mesmo sendo amigo dele. Isso É. mostra que você tá, né, independente da amizade, ali você tem a tua profissão. É complexo isso. Eu acho que é bem complicado, mas é fundamental que você consiga separar, né, a amizade. E às vezes você tem amizade assim porque de conviver tanto, então, mas não é uma amizade que vai interferir né? Você está convivendo com aquela pessoa e por que não, né, ter uma amizade fora? Mas tem que saber separar. Mender, vai dar 1 hora. Você tem mais 15 minutinhos aí? Tenho sim. Tem? Então, vou fazer. Tem mesmo? Não vai atrapalhar aí? Não, acho que. Não, tudo tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, eu vou cortar aqui e já estamos voltando, tá? Só vou Ok, cortar aqui porque o Instagram corta, já estamos voltando. Volta com a gente aqui já. Só o tempo do Instagram gravar a entrevista aqui, a gente já abre também pergunta para vocês. Mas não é qualquer pergunta também, não. Tem que ver as perguntas que eu vou fazer aí também. Já volto ok. já.